E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender como calcular o volume de um tronco de cone. Segue comigo. Primeiro, a gente vai entender o que é um tronco de cone, né? Então, imagine um cone completo, certo? E nesse cone, a gente vai fazer uma secção transversal. Lembra que secção transversal é um corte feito por um plano paralelo à base de um sólido. Então, aqui, ó, imagine que eu tenho um cone, tá? Eu vou deixar ele aqui organizadinho pra gente poder ver direitinho, certo? Então, vamos supor que eu tenho aqui um cone. Eu faço um corte, uma secção transversal paralela à base e removo essa parte de cima aqui, que é outro cone. Então, aí eu obtenho o que a gente chama de tronco de cone, que é essa forma geométrica aqui, que é o que vocês estão vendo na figura aí do slide, tá? O que é que o tronco de cone vai ter nesse caso? Ele vai ter duas bases opostas, de tamanhos diferentes, tá? Então, consequentemente, como são círculos, eu vou ter o raio da base maior, o raio da base menor. Eu vou ter também a geratriz desse tronco de cone, que é esse segmento, tá? Que liga o ponto aqui da base menor com um ponto da circunferência da base maior, tá? E eu vou ter a altura do tronco de cone, que é a distância entre essas duas bases. Aqui a gente tá falando sempre do tronco de cone reto, tá? Que é o que nós vamos nos apegar agora para descobrir como calcular o seu volume. O tronco de cone também é um sólido de revolução. Então, se eu pegar um trapézio, tá? E um dos lados desse trapézio aqui, um dos lados que não sejam as bases, né? O lado perpendicular aqui, um trapézio retângulo. E fazer um giro em torno de um eixo com esse lado que forma um ângulo reto com a base, então eu vou formar justamente o tronco de cone reto, que é o que eu tenho aí na figura, tá? Então, como é que a gente calcula o volume? Eu não vou demonstrar a fórmula desse volume, eu vou só apresentá-la para vocês. Então, o volume de um tronco de cone reto é calculado por essa formulazinha aqui, que vai ser π vezes a altura dele dividido por 3, vezes o raio da base maior ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. É uma fórmula grande, mas não é tão difícil de ser memorizada assim, né? Já que os elementos dela são o raio da base maior e menor e a altura, né? As variáveis aí dos termos desconhecidos da minha fórmula, tá? Vamos tentar já aplicá-la num exemplo para entender como é que ela funciona, como a gente pode utilizá-la. Então, os raios da base de um tronco de cone são 3 metros e 2 metros. A altura do tronco é 6 metros. Calcule o seu volume. Então, vejam que nesse caso foram dados todos os elementos que nós precisamos para aplicar na fórmula, tá? Então, aqui vou só substituir. Então, isso quer dizer que o volume vai ser igual a π vezes a altura, que é 6 sobre 3, vezes o raio maior ao quadrado, que vai ser 3 ao quadrado, mais o raio maior vezes o raio menor, mais o raio menor ao quadrado. Aqui eu já posso dividir 6 por 3, tá? E aí eu posso dividir, que dá 2, então aqui o volume vai ser igual a 2π vezes. Lembre que o que está aqui dentro tem multiplicações, soma e potência. Primeiro eu resolvo potências, depois multiplicações e somas. Então, como aqui essa potência não está relacionada com essa multiplicação, tem uma operação de adição aqui, eu posso resolver ela, que dá 9, mais o resultado dessa multiplicação, que é 6, mais o resultado dessa outra potência, que é 4. E agora eu vou somar os 3. Então, o volume vai ser igual a 2π vezes 9 mais 6 dá 15, 15 mais 4 dá 19. Então, 2 vezes 19 dá 38π, como são metros cúbicos, ok? Então, é só isso. A aplicação da fórmula do volume é essa quando a gente já conhece o raio maior, o raio menor e a altura. Vamos para o segundo exemplo. Então, a figura abaixo representa a planificação de um tronco de cone reto
com a indicação das medidas dos raios das circunferências das bases e da geratriz. Aqui, ó. Então, aqui ele já está nos dando os raios das circunferências da base e a medida da geratriz. A medida da altura desse tronco de cone é? Então, vamos lá. Aqui nós temos a planificação. É importante nós termos a ideia de como esse cone fica montado. Visto que para utilizar a fórmula, lembrando aqui a fórmula que é V igual a π h sobre 3 vezes o raio maior ao quadrado, mais raio maior vezes raio menor, mais raio menor ao quadrado. Então, lembrando, eu precisaria do raio maior e raio menor. Nós temos, mas não temos a altura. Nós temos a geratriz do cone. Então, nesse caso aqui, a gente precisa descobri-la. E para fazer isso, seria mais interessante a gente imaginar ele montado. Então, com esse cone montado aqui, nós temos o raio menor, maior, a geratriz fica localizada aqui e a altura fica localizada aqui, nesse trapézio que a gente delimitou aqui dentro da figura. Ainda organizando melhor essa imagem, observe que eu posso fazer a altura, ela tanto está aqui, como eu posso transpor a medida dela para esse segmento também aqui, perpendicular à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, como a base aqui é 11, esse lado do trapézio aqui é 11, que é o raio do círculo maior, e esse pedacinho aqui vale 6, e aqui a gente tem um retângulo, então aqui também vale 6, tá? Se aqui é 6 e o lado completo aqui é 11, para dar 11 fica faltando 5, então esse pedacinho aqui, deixa eu colocar de outra cor, que a canetinha tá do lado, tá igual a cor da figura. Então, esse lado menor, esse lado aqui do triângulo retângulo vale 5. Tá? E se eu tenho um triângulo retângulo que eu conheço um dos catetos e conheço a hipotenusa aqui que é 13, então dá para achar o outro cateto usando o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. A hipotenusa é 13 e o cateto é 5. Então, por Pitágoras, 13 vai ficar no lugar da hipotenusa. Então, fica 13 ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais h ao quadrado. Ok? Lembrando que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, 13 ao quadrado dá 169, 5 ao quadrado dá 25, mais a altura ao quadrado. Então, 169 menos 25 igual à altura ao quadrado. 169 menos 25 dá 144. Então, a altura vai ser igual a raiz quadrada de 144, que é 12, tá? Então, é a letra B. Aqui as medidas estão em centímetros, então centímetro também aqui. Vejam que não é muito difícil, dá pra gente aplicar o teorema de Pitágoras aí também. Teve um triângulo retângulo, conhecido os dois lados, a gente pode descobrir o terceiro lado usando o teorema de Pitágoras. Vamos lá. A outra questão diz o seguinte: um tanque subterrâneo tem a forma de um cone circular reto invertido de eixo vertical e está cheio até a boca, ou seja, até o nível do solo, com 27 mil litros de água e 37 mil litros de petróleo, que é menos denso que a água, ou seja, ele vai flutuar, né? Sabendo que a profundidade total do tanque é de 8 metros e que os dois líquidos não são miscíveis, ou seja, não podem se misturar, a altura da camada de petróleo é... Então, vamos observar aqui o seguinte. As informações que ele me dá aqui no problema é que a altura do cone, que é essa medida aqui, ó, ela tem 8. Vou fazer isso aqui fora, tá? Então, essa medida aqui, ela é de 8 metros, tá? A altura do tronco, da parte de petróleo, é esse pedacinho marrom aqui, esse trechinho aqui. Então, eu posso chamar aqui de X, que é o que ele quer que eu descubra. Então, a altura do cone menor aqui, ó, que é esse outro aqui, vai ser 8 menos X. Concordam comigo? Aqui vai ser 8 menos X. A altura total, eu tiro esse pedacinho, fica 8 menos X. Observe que a outra informação que ele me deu foi a capacidade desse tanque em litros. Então, a gente pode fazer uma relação aqui da seguinte forma. A altura, usando a semelhança de triângulos e a relação entre comprimento de figuras e volume dessas figuras, a gente tem o seguinte:
A altura desse cone menor aqui, eu vou chamar de H1. Vou colocar aqui, a altura do cone menor. E H, eu vou chamar a altura do cone maior, tá? Vou chamar assim. Deixa eu fazer diferente, vou colocar assim. Hzinho e Hzão. Fica mais fácil, né? Assim. E H maiúsculo. A altura do cone maior. Aí, o que é que acontece? A altura do menor sobre a altura do maior, isso é uma relação que existe entre figuras semelhantes, porque o menor aqui, ele é semelhante ao maior, ou seja, o maior ele é uma ampliação do cone menor. Então, se eu coloco isso aqui e elevo ao cubo, isso é igual ao volume do cone menor, vou chamar assim de V1, sobre o volume do cone maior. Então, V1, volume do cone menor, e V2, volume do cone maior. Então, quando a gente relaciona volume de um sólido sobre o volume de outro, que eles são semelhantes, então as dimensões que a gente está colocando aqui, que são comprimento, altura, que são unidimensionais, né? Elas têm que estar elevadas ao cubo. Se eu faço isso com áreas, então eu elevo ao quadrado. Então, aqui a altura do pequeno sobre a altura do grande elevada a 3 equivale ao volume do pequeno sobre o volume do grande, ok? Então, agora, sabendo disso, a gente sabe que a altura do menor é quanto? 8 menos x. Sobre a altura do maior, que é quem? 8. Isso aqui, ao cubo, é igual ao volume do menor, que é quanto? Vejam que a capacidade está aqui, 27 mil litros. Vamos converter isso para metro cúbico. A gente sabe que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se aqui tem 27 mil litros, quer dizer que tem 27 metros cúbicos. É só dividir por 1000, né? Então, o volume do menor, tá aqui V1, vou colocar aqui de lado, é 27. E V2 não é 37, porque 37 mil é só dessa parte marronzinha aqui. V2 é o volume do cone maior inteiro. Então, eu teria que somar aqui 27 com 37, que dá 64. Então, dá 64, tá? Então, o volume menor é 27 sobre 64. Agora, se aqui está elevado ao cubo, eu posso passar ele para esse lado da igualdade aqui, fazendo a raiz cúbica. Na verdade, a gente faz a raiz cúbica de ambos os lados da igualdade, né? Então, como só são medidas positivas, a gente pode fazer isso de forma mais tranquila. Então, fazendo raiz cúbica de um lado, raiz cúbica do outro, elimina o 3 com a raiz, fica só 8 menos x sobre 8. E desse lado de cá vai ficar a raiz cúbica de 27 sobre 64. 8 menos x sobre 8 vai ser igual a raiz cúbica de 27, basta fazer a decomposição do 27. Por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Agrupa de 3 em 3 aqui, como a raiz é cúbica, sai 3. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. De 64, fazendo a mesma decomposição. Vamos fazer aqui, ó. Por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Aqui eu vou agrupar de 3 em 3, já que a raiz é cúbica, sai um 2 da raiz, sai outro 2 da raiz. Então, isso que sai, multiplica. Então, 2 vezes 2, 4. A raiz cúbica de 64 é 4. E agora eu multiplico cruzando. Então, aqui vai ficar 8 vezes 3 dá 24, igual 4 vezes 8 dá 32, menos 4x. Então, agora, menos 4x eu posso passar para cá, fica 4x, 32 menos 24. Aqui vai ficar 4x igual a 8, x é igual a 8 sobre 4, que é 2. Então, a altura só da parte do petróleo, que é o x que nós queríamos, vale 2, ok? 2 metros. Então, eu espero que nessa questão aqui
tivemos que relembrar vários conceitos para poder resolver, né? A ideia de semelhança, da razão, enfim, entre objetos semelhantes. E aí, espero que vocês tenham gostado, tenham relembrado. Até a próxima. Tchau, tchau.